Tudo bem? Olá, queridos, graça e paz. Boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia Online do dia de hoje, dia 14/12/2025, ok? Estamos em Salmos 28:1 e Lucas 7:7, que diz assim, ó: A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo. Não aconteça que calando tu comigo, que eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Lucas 7:7 diz: E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize-me, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Hoje nós vamos falar sobre a importância de resposta do Senhor Deus na nossa vida. Como é importante Deus nos responder, Deus Jeová, por meio de formas que nós entendamos, de formas que nós compreendamos, a comunicação de Deus. Uma das coisas que é interessante porque Deus é tão grandioso, magnífico, e a capacidade da grandeza dele é tão multiplicada que a nossa pequenez, tanto de estrutura física como de estrutura emocional, intelectual e espiritual, ela não comporta a intensidade da grandeza de Deus, espirituais, emocionais e físicas de Deus. Então ele enviou Jesus para nos salvar e se comunicar conosco, e Jesus teve que se fazer homem, nascido neste planeta. Por quê? Para ser o mesmo tipo de estado de comunicação igual ao homem. Para o homem entender a linguagem de comunicação. Quando nós vamos a um país, a gente normalmente tem que estudar a linguagem, para a gente entender melhor aquilo que eles fazem. Assim, Deus, para se comunicar conosco, Jesus foi feito o ser humano para entender melhor, para que nós melhor entendêssemos, aquilo que Deus estava querendo falar conosco. Porque a grandeza de Deus, ela é extrema. Assim é a importância de Deus nos responder. E nós de uma forma que nós conseguíssemos e possamos conseguir sempre compreender as respostas dele e ter paz pelas respostas dele, Porque uma vez quando a gente não entende, a gente não tem paz. Então a oração do salmista diz: A ti clamarei, ó Senhor, tu és a minha rocha. Não emudeças para comigo. A primeira coisa, ó Senhor, que o Senhor não te emudeças, que eu fique sem resposta. Não aconteça que, ficando sem resposta, eu fique semelhante aos que descem a cova, aos mortos. Se Deus não nos responde, se Deus nos deixa sem uma visão, uma direção, se Deus nos deixa sem rumo, sem saber o que fazer, sem resposta, o ser humano comum sem Deus, ele pode descer ao abismo, Porque toda a direção da vida, Provérbios vai dizer, do ser humano comum, do homem, muitos são os planos, mas do Senhor Deus Jeová vem a resposta final. É Deus quem faz e gera, e cria toda a existência, dele vem a resposta final. Então nós precisamos sempre, esse clamor, ter esse clamor a Deus. Senhor, eu clamo a ti, não emudeças para comigo, não aconteça que calando tu para comigo eu fique semelhante aos que descem ao abismo. Eu não tenha força e eu acabe descendo ao abismo porque não tenho uma resposta clara. Agora Lucas 7:7 diz: E por isso nem ainda eu me julguei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e meu criado sarará. Aqui fala sobre aquele centurião que estava com um criado, um soldado que tinha um criado em casa enfermo, e ele compreendia do que era o poder de Deus. E ele compreendia tanto o poder de Deus que ele disse: Senhor, se o Senhor me responder, onde estiver o meu criado, ele sarará.
Se o Senhor me direcionar a tua resposta fiel, verdadeira, completa, não tem enfermidade que suporte a ação da tua autoridade. E aí ele diz, quando o Senhor Deus Jeová responde por completo, dize, porém, a tua resposta e o meu criado sarará. Então, a importância de Deus responder-nos cada dia é muito grande. É primordial. E a importância de nós buscarmos as respostas na palavra. Né? Quando uma circunstância não tem resposta ou uma reação humana, infelizmente ela não tem resposta, a palavra ela vai trazer uma estrutura para fortalecimento, né? E conforme a Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus foi ao céu para que o Espírito Santo viesse ser o nosso consolador, o nosso conselheiro. Consolo significa conselho. Deus seria aquele que aconselharia em todas as fases. Então, ela é o conforto, o consolo, enquanto nós aguardamos a resposta de Deus. Mas, todavia, todo momento de vida, nós sempre precisamos da resposta de Deus em tudo, né? Para todas as áreas, para todas as coisas, a resposta de Deus. E a resposta de Deus sempre está também, né, nas reações que Ele dá, sinais externos de comunicação conosco e na palavra. Todas as ações de Deus, elas são confirmadas na palavra. Nós temos a palavra como o filtro, né? O que está na palavra é confirmado como resposta em nós, porque nós vivemos a aliança de dentro da palavra de Deus. Então, a resposta de Deus é a sua palavra e a resposta de Deus é a reação de Deus. Porque assim como para nós a fé, que é o conhecimento, sem as obras ela é morta, assim também a palavra de Deus, se Deus não fosse um Deus ativo, vivo, também seria morto. Então, Ele é um Deus vivo, o Deus dos vivos, ativos dos sentidos vivos, que está conosco todo o tempo e nos ensina a ter aquela fé, não só do conhecimento, mas do vivenciar a ação. É essa fé, nós vivemos para agir, nós cremos para ter ação, nós cremos para receber ação. Nós cremos em Deus para ativar a ação e nós cremos em Deus para receber, comer do fruto de ações, né? Plantamos a semente, nasce a árvore, nasce o fruto, nasce o fruto, as folhas, a folha e o fruto, e nós comemos os frutos. Por quê? É os resultados da fé. Então, Jesus fala que a palavra, ela tem o seu fruto e nós recebemos dos frutos da palavra de Deus em nós. Então, tudo que é de Deus é da fé e é da ação, porque Deus é o Deus dos vivos, dos ativos. Tem que ter a ação. Quando não tem a ação, não se está confirmando a fé. A fé não é só confirmar a espera. Muita gente que acha que é confirmar a espera. Não. A fé é confirmar a confiança em Deus, a expectativa em Deus, a espera em Deus e a ação. Então, é muito importante, porque assim como Deus é o Deus dos vivos e da ação, nós somos filhos de Deus, frutos de um Deus vivo e frutos de ações vivas e completas nele. Assim nós confirmamos fé em Deus, fé de Deus, ação de Deus, fé nossa, ação nossa, fé dos irmãos em Cristo e ação dos irmãos em Cristo. Ok? Essa foi então nossa palavra, nossa mensagem, né, do Espírito Santo de Deus para a nossa vida no dia de hoje. Palavra de Deus, não a nossa, palavra de Deus, nesse dia 14/12/2025 de Bíblia Online. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.